boa noite. Eu saudo os irmãos com a graça e a paz do Senhor. E reunidos, irmãos, neste momento, unicamente pela mediação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos achegamos à presença de Deus, nós nos aproximamos daquele que é Senhor acima dos céus e debaixo da terra, como nós lemos hoje pela manhã. Neste momento, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a baixar as suas frontes. Nós vamos orar a esse Deus. Oremos. Senhor Deus Santo, Deus Eterno, Deus bom e misericordioso, Senhor, que assim te revelaste a Raabe, que assim te revelaste a Ruth, que assim te revelaste a tantos e tantos no decorrer da história e que assim se revelou a nós. Nós te louvamos, Senhor. Nós te rendemos graças. Nós nos alegramos por estarmos aqui, por podermos nos reunir, Senhor, e saber que, pela mediação de teu Filho, por tudo o que ele fez, nós podemos nos achegar, podemos nos aproximar, podemos louvar o teu santo nome, Senhor. Deus Santo e Eterno, pela mediação dele, unicamente pela mediação de teu Filho, te pedimos. Sê conosco nesta hora, que este culto seja uma oferta de aroma agradável a ti, Deus Santo e Eterno, e que em cada ato, e que em cada palavra, o teu santo nome seja glorificado. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos neste momento um coração dócil, um coração maleável, disposto a te buscar, disposto, inclinado a te adorar, e nos enche, Senhor, de satisfação de estarmos aqui. Que assim como temos aprendido, assim como temos recitado de fato e de verdade, vivamos, Senhor, para a tua glória e que nisso nos regozijemos. Em nome de Cristo, teu Filho, oramos e assim por fé te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir em ato de adoração a palavra de Deus no Salmo de número 40. Salmo de número 40, leitura alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. Salmo de número 40. Leitura alternada, eu iniciarei e os irmãos continuarão na sequência. Leiamos, irmãos. Esperei ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não tem para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação.
Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem em conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançam, tantas que me impedem a vista, são mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então, irmãos, cantar ao nosso Deus o hino de número 31, Providência de Deus. Hinário Novo Cântico, número 31. Oh Deus, oh providência, sem ti não há viver. Vem dar-nos a assistência do teu real poder. Tão só em ti confiamos e em tua proteção, pois só em ti achamos conforto e redenção.
Agora, irmãos, em ato de confissão, abramos a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Eu lerei o texto. Peço que os irmãos acompanhem atentamente. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim nos diz a Sagrada Escritura: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse momento, irmãos, nós teremos 1 minuto ou 2 para fazer uma oração silenciosa, uma oração de confissão, uma oração de contrição, clamando o perdão dos nossos pecados na pessoa desse tão maravilhoso Salvador, desse advogado que intercede junto ao Pai por nós. E logo após eu quebrarei o silêncio fazendo uma oração de gratidão pelo perdão recebido. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor a quem pertence a glória, a honra e a majestade, Senhor Deus justíssimo, puríssimo, santo, 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 ó Senhor, nós nos achegamos a Ti cientes dos nossos pecados, confessando, ó Pai, que seja por pensamentos, palavras, ações ou omissões temos Te desagradado. Temos contrariado a Tua palavra, Senhor. Temos nos desviado dos Teus mandamentos. Nós somos constrangidos, ó Pai. A Tua palavra nos diz: sede santo como eu sou santo, mas a verdade é que estamos muito aquém disto. Pelo que nos entristecemos, Senhor. Pelo que nos aproximamos de Ti, mas nos aproximamos ousadamente, como também nos ordena a Tua palavra, porque Cristo Jesus, Teu Filho, foi à frente, Senhor, foi adiante. Pelo véu que é a sua carne, agora nós podemos nos aproximar de Ti e neste momento fazemos isso, Senhor, clamando o perdão e Te rendendo graças, Senhor, Te rendendo graças por tão maravilhoso Salvador, que nos amou, que se entregou por nós, que intercede por nós, que enviou o Teu Santo Espírito para que nós recordássemos, para que nós fôssemos conduzidos, para que nós nos alegrássemos, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Que nós muito nos deleitemos nessas verdades, Senhor, e que vivamos de fato, de modo grato, reconhecendo todos os Teus feitos para conosco, tudo que Cristo, Teu Filho, sofreu por amor de nós, por amor de cada um dos Teus eleitos, Senhor. Meu Deus e meu Pai, Ele mesmo disse
que a sua vontade era estar aonde estavam os teus, Senhor. Meu Deus e meu Pai, isso nos enche de contentamento. Te pedimos, Senhor, te pedimos, ó Pai, que vivamos de fato como unidos a Cristo, que vivamos de fato a semelhança dele, que em tudo, ó Pai, sejamos constrangidos para, cientes do sangue derramado em nosso lugar, não tripudiemos, não tratemos com desprezo tamanho sacrifício. Deus Santo e Eterno, mas que dia a dia reconheçamos o Teu favor, reconheçamos a Tua misericórdia, reconheçamos, Senhor meu Deus, que é Tu quem tem nos sustentado, que o Senhor tem nos concedido graça sobre graça, não tem retribuído a nós consoante as nossas iniquidades. Senhor meu Deus, e que não andemos então pelo caminho dos ímpios, não nos assentemos na roda dos escarnecedores, que o nosso prazer esteja na Tua lei, que nela, na Tua santa Escritura, nos deleitemos, meditemos nela de dia e de noite. E que o Senhor nos faça como Cristo, Teu Filho. Que em nossas vidas resplandeça a Tua glória. Que cada um de nós, nas mínimas coisas, seja no comer ou no beber, que os nossos lares, Senhor, em tudo exalemos o doce aroma do Teu Evangelho. Deus Santo e Eterno, sê conosco, que estes sentimentos, ó Pai, não nos deixem em momento algum, e que assim, Senhor, no nome de Cristo, Tu sejas glorificado. Amém. Vamos ler, irmãos, agora em ato de louvor por todas as graças que o Senhor tem nos concedido, o Salmo de número 118. Salmo de número 118, versículos 27 ao 29, leitura em uníssono. Leremos todos juntos, em uma só voz, como um só povo. Salmo de número 118, versículo 27, do 27 ao 29. Leiamos, irmãos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as portas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Cantemos agora, irmãos, o cântico Motivos Sem Fim para Cantar e Salmo 96. Se puderem, coloquem-se de pé. Nossa
Quero estar atento ao seu falar. Venha a tempestade que vier, bem seguro nele posso confiar. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós. Palavra viva, verdade vida, nossa salvação. Sempre em Jesus Cristo, nossa esperança. Deus presente entre nós. Palavra viva, verdade vida, nossa salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o teu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Os irmãos podem tomar assento. E agora, em ato de dedicação, a instrução que nos vem da parte do Senhor está em Provérbios, capítulo 3,
versículo 9 e versículo 10, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém. Então, irmãos, reconhecendo isso, nós iremos cantar o hino, o cântico Oferta de Amor, e durante o cântico nós teremos a oportunidade de trazer ao gasofilácio nossos dízimos e ofertas. Seminarista Eliseu, que faça esta oração de dedicação, e já peça também pelo pregador dessa noite. Ó Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, louvado, bendito, exaltado seja para sempre o teu nome pelos séculos dos séculos. Tu, ó Deus, que és o Deus da providência, o Criador, governador e sustentador de todas as coisas, a ti pertence todo o ouro, toda a prata, toda a terra e tudo o que nela contém, ó Pai. E nós te bendizemos porque o Senhor, o nosso Deus, tem demonstrado de maneira tão maravilhosa e bendita o teu cuidado para com o teu povo, para nós que somos os teus servos. É visto, ó Pai, por intermédio também do trabalho que o Senhor Deus nos proporciona. Não é somente fruto do nosso esforço em resposta e obediência ao Senhor,
mas principalmente o Senhor é quem fortalece a tudo e a todos. E assim, ó Pai, o Senhor Deus nos dá a condição de nos mantermos de dia após dia, nos tem providenciado o pão nosso de cada dia. E assim, ó Pai, respondendo ao teu chamado em fidelidade para com o Senhor, o teu povo se apresenta diante de ti também com os seus dízimos e ofertas, trazidos à casa do tesouro, depositando diante da tua presença santa em reconhecimento, ó Pai, que tudo vem de ti e que nas tuas próprias mãos nós o entregamos. Que assim a tua igreja possa crescer cada vez mais, ó Pai, que o teu Santo Espírito nos constranja sempre no nosso íntimo a sermos fiéis ao Senhor, como nós lemos nas Sagradas Escrituras há pouco, com as primícias daquilo que temos recebido, nós possamos então assim retirar aquilo que pertence ao Senhor e depositarmos então diante de ti, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nisto. Ajuda também aqueles que serão responsáveis pela manutenção dos dízimos e ofertas trazidos à tua casa, ó Pai, da sabedoria, discernimento na aplicação de cada um desses meios recebidos aqui. Dá a eles sempre o temor e o tremor do Senhor, para o cuidado e o zelo para com as coisas pertencentes a ti. Que então tudo isso seja aplicado para a manutenção da tua casa, para o crescimento do teu reino, para a manutenção, ó Pai, dos líderes da tua igreja, que assim então o teu nome seja exaltado e glorificado pela fidelidade do teu povo. Ajuda também, ó Pai, aqueles que ainda precisam de emprego, que no momento não tiveram a oportunidade de ofertar e dizimar diante do Senhor. Que o Senhor Deus os sustente com a sua mão poderosa, providenciando aquilo que é necessário, ó Pai, para que assim também eles possam participar juntamente conosco desse momento de tamanha alegria que é depositar diante de Ti os nossos dízimos e ofertas. De maneira especial também, como ápice desse culto, nós que nos achegamos diante de Ti, ó Pai, em resposta ao Teu chamado. Agora nós, com a alma sedenta, ó Pai, estamos desejosos de ouvir a Tua voz, de ouvir, ó Pai, a Tua palavra que agora será anunciada por intermédio do Teu servo. Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, que já o conduziu e já o preparou no estudo desse sermão, agora o capacite cada vez mais para com ousadia e intrepidez digna da Tua palavra, assim Ele possa falar aos nossos corações através da palavra pregada. Que assim então nós sejamos constrangidos, ó Pai, no nosso íntimo, nós possamos então ser mudados naquilo que precisamos ser mudados, e que então pela pregação da Tua palavra, que não volta jamais vazia, ó Pai, que nós possamos responder com fé e obediência, sendo transformados cada vez mais à imagem de Cristo Jesus, o nosso Mestre. Ajuda-nos nisso, ó Pai, dar-nos, como já foi dito, ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra. Toma as nossas mentes e os nossos corações em Tuas mãos, bem como conduz o Teu servo em toda a exposição dessa palavra, pois é assim que nós Te rogamos e Te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A palavra está com o reverendo Herardo. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém. Bendito seja o Senhor nosso Deus por termos a oportunidade de mais uma vez prestarmos a Ele um culto solene, um serviço de adoração ao Senhor, a forma como Ele nos ordena. E agora, por ocasião da exposição da sua palavra bendita, vamos abrir no livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 ao 7.
Diz assim a palavra bendita do nosso Deus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta. Dá-nos a graça, Senhor. E como o teu servo disse, não somente ouvirmos da tua palavra, mas entendermos dela, pela ação do teu Santo Espírito em nós. Que assim eu seja apenas instrumento em tuas mãos, e que o teu nome, Senhor, e somente o teu nome, seja sempre glorificado. Eis-nos aqui, atentos ao teu falar. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Pense numa lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas que possuem o filamento. E esta lâmpada tem um filamento perfeito. Está instalada no devido soquete, como é por padrão, mas ela não tem eletricidade. Então a lâmpada tem forma, a lâmpada está no lugar correto, a lâmpada tem a sua função, mas a sua função não está completa, porque ela não tem luz, ela não emitirá luz. Quando a energia chega, porém, tudo muda. A lâmpada faz exatamente aquilo para que foi criada. Emite a sua luz, ilumina, aclareia. E assim também muitos têm uma forma de religiosidade, de conhecimento parcial sobre as coisas de Deus e sobre o Evangelho. Tem boas práticas, mas eles não têm o poder do Espírito Santo. Por isso, eles não têm, a semelhança da lâmpada, energia. E o texto que nós lemos hoje fala um pouco sobre isso, sobre a essencialidade do que nós precisamos ter para, a semelhança da lâmpada, cumprirmos completamente a nossa função, o nosso chamado. Havendo Paulo iniciado a sua terceira viagem missionária, e os irmãos devem, acredito que sim, se lembrarem de que nós estamos nesse período da terceira viagem missionária de Paulo. Ele havia retornado para a igreja de Antioquia que o havia enviado, e agora inicia a sua terceira viagem exatamente fazendo questão de revisitar as congregações que outrora ele havia plantado com Barnabé. É isso que nos diz o primeiro versículo. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, são as regiões da Galácia, as regiões da Frígia, mencionadas no versículo 23 do capítulo 18, se você prestar atenção. Paulo novamente passa por esta região, a saber, a região de Derbe, de Icônio, de Listra, de Antioquia, da Psídia, para revisitar esses trabalhos que outrora eles foram plantados. Acredito eu que já mencionei isto aqui.
Paulo dá importância para o fortalecimento e a solidificação dos trabalhos que ele plantou, dos trabalhos que ele iniciou. E isso é de extrema importância. Mas agora Paulo, havendo passado por essas regiões, chega a Éfeso, o lugar onde Apolo havia estado, depois de ter se encontrado com... Aliás, o lugar onde Apolo se encontrou com Priscila e Áquila, sabendo que Apolo, à semelhança do que vemos nesse texto, também era um homem muito eloquente, muito conhecedor das Escrituras, mas que conhecia apenas o batismo de João. Um homem que necessitava de um certo complemento para que ele pudesse expor o Evangelho com precisão. Lembra que eu disse isso no domingo passado? Expor a palavra de Deus com precisão. Havia um ajuste a ser feito. E de maneira particular, nós vemos algo um pouco semelhante no texto que nós lemos aqui. Lembre-se, Éfeso era uma cidade importante. Éfeso era a capital da província romana da Ásia, um centro estratégico para o império e para o mundo greco-romano, e era também aquela cidade que tinha um grande templo para a deusa Diana, ou Artemis, para alguns, a depender da língua, do idioma em que falam. Uma cidade cosmopolita e uma cidade que adorava esta deusa da fertilidade. Uma cidade caracterizada também por uma grande idolatria. E é ali que Paulo encontra então alguns discípulos, a saber, à luz do que lemos, há cerca de 12 discípulos. Mais ou menos 12 discípulos estavam ali e Paulo encontra com eles. Isso nos leva, meus irmãos, a compreender o tema deste sermão de hoje, que é: Cristo completa nossa fé pelo Espírito Santo. E à luz desse texto eu vou falar pelo menos 3 formas como Cristo completa esta nossa fé pelo agir do Espírito Santo. A primeira delas é que Cristo completa a nossa fé revelando nossa incompletude religiosa. Volte os seus olhos, por favor, para o texto que nos diz, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Paulo encontra esses discípulos e faz a pergunta-chave para o desenrolar desta situação. A pergunta é esta que está no versículo 3. Vocês, porventura, depois de haverem crido, receberam o Espírito Santo? Quero chamar a sua atenção, meu amado irmão, que alguns comentaristas acreditam que esses discípulos são discípulos de João e não discípulos de Cristo Jesus. E nós vamos já entender um pouco sobre isso. Mas à luz do que nós vemos no texto, em algumas questões do texto, há de se compreender também que esses discípulos, na verdade, eram discípulos de Cristo Jesus. A pergunta de Paulo é a seguinte: vocês receberam o Espírito Santo após terem crido? O verbo aí está no particípio auristo, o verbo grego. Então significa dizer que Paulo está perguntando: vocês, depois que creram, vocês receberam o Espírito Santo? Vocês receberam esta vinda do Espírito Santo sobre vocês? Então, esses discípulos, eles já haviam crido. O que eles não tinham recebido era
o Espírito Santo. E antes que você pense, mas pastor, como pode alguém ser discípulo, ter crido e não ter recebido o Espírito Santo? E o que piora esta pergunta é a resposta desses discípulos no versículo 2, quando dizem, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Obviamente, o verbo grego que está traduzido por existir nessa resposta, também é traduzido por ser ou por estar. O verbo estin. Então, o que na verdade acontece aqui é que os discípulos, ao responderem a Paulo, eles não querem dizer que não existe Espírito Santo. Eles não estão questionando a existência do Espírito Santo. Mas, pastor, como você sabe disso? Porque eles continuam dizendo que eles receberam o batismo de quem? De quem? De João. E como era o batismo de João que nós vimos domingo passado? Abra sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreveu Mateus. Por favor. Capítulo 3. Mateus capítulo 3. Naqueles dias, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles o quê? Batizados no Rio Jordão, fazendo o quê? Confessando os seus pecados. Então, João batizava mediante a confissão de pecados. Mas eu disse no domingo passado que João também testemunhava sobre aquele que viria após dele, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, eles são discípulos de Cristo Jesus, que creram em Cristo Jesus e que creram na mensagem de João Batista e receberam esse batismo de João Batista. Então, eles, para receberem o batismo de João Batista, necessariamente precisaram confessar os seus, porque o batismo de João só era feito quando havia confissão de pecados. Então, estes 12 homens, cerca de 12 homens, chamados de discípulos aqui, eles não estão questionando a existência do Espírito Santo, porque João já falava sobre o Espírito Santo. O que eles estão dizendo aqui ao dizerem, ao falarem, ao declararem, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, é que eles não tinham conhecimento de que o Espírito Santo, outrora profetizado por João Batista de que viria, ele já havia vindo. Essa é a questão. Esses discípulos aqui que dizem não conhecerem o Espírito Santo, eles não estão negando a existência do Espírito Santo.
A tradução que ficou dessa forma. O que eles estão esclarecendo pelas suas próprias palavras, está ficando claro para nós, é que eles não sabiam que o Espírito Santo já havia vindo. E de fato o Espírito Santo já veio. Quando? Em Atos. No início do livro de Atos. Se você abrir no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, você vai ver dizer o seguinte, Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar ou em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Este é o início do cumprimento das palavras de Cristo Jesus, quando disse: vocês serão minhas testemunhas. Mas vocês primeiro precisam permanecer em Jerusalém, até que do alto lhes sejam revestidos de poder do Espírito Santo. Estes homens de Éfeso, que estavam dizendo a Paulo, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo, eles não sabiam que o Espírito Santo já tinha vindo em Pentecostes. Ou seja, eles estavam com uma incompletude na sua fé. Veja, Cristo completa a nossa fé pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, revelando a nossa incompletude religiosa. Eles estavam ainda no batismo de João. Eles estavam ainda para saberem que o Espírito Santo já havia descido sobre o povo de Deus. Agora, lembrando, para que você não esqueça, Paulo, ao perguntar, vocês receberam o Espírito depois que creram? Ele não está se referindo à regeneração. A regeneração acontece no coração do homem, fazendo com que a sua natureza caída, pecaminosa, totalmente corrompida por causa do pecado original, ela seja regenerada. E assim, o homem que era pecador, ele pode crer na palavra de Deus. Paulo não está falando disso, porque Paulo diz que eles creram. Vocês receberam o Espírito depois que vocês creram? Eles creram. O que Paulo está questionando aqui é se estes discípulos que conheciam o Espírito Santo, que conheciam a Cristo Jesus, Paulo está perguntando se esses discípulos receberam um revestimento de poder que só pode vir pela ação do Espírito Santo sobre todo aquele que crê. É isso que Paulo está questionando. E eles estão dizendo: nós não recebemos esse revestimento de poder. Para que você entenda ainda mais facilmente e não fique na sua cabeça inchando aquela pergunta: pastor, ainda não entendi como que eles se converteram sem ter o Espírito Santo. Lembre dos discípulos. Você lembra dos discípulos de Cristo Jesus? Sim? Quantos? 12. E que eles precisaram ficar, como eu disse aqui, no início do livro de Atos está registrado, eles precisaram ficar onde? Em Jerusalém. Aguardando o quê? Receberem poder do alto. Pois pronto, é disso que eu estou falando. Os discípulos creram em Cristo Jesus? Os 12? Sim? Não, você não está prestando atenção. Sim, não. E o traidor? Esqueceram do traidor?
11 creram. Mas pastor Judas creu. Pois é, mas entregou. Mas os 11 que acompanharam Jesus, eles foram transformados? Sim ou não? Sim, mas não haviam recebido ainda revestimento de poder da parte do Espírito Santo. Situação semelhante a essa que está aqui. 12 homens, cerca de 12 homens, que criam em Cristo, criam no Espírito, mas não haviam, se converteram, mas não haviam ainda recebido o revestimento do Espírito Santo. Eles ainda não eram, por assim dizer, testemunhas. Porque a descida do Espírito Santo fez com que aqueles que receberam o Espírito de Deus, se tornassem testemunhas de Cristo Jesus. Havendo dito isso, então, nós precisamos, como implicação para nós, analisar a fé que nós temos. Porque existem muitas pessoas que possuem uma fé incompleta. Tem muitas pessoas que possuem uma fé que tem uma forma religiosa, que vêm para a igreja, que leem a Bíblia, que tratam bem os irmãos, mas eles ainda estão incompletos. Incompletos. E nós precisamos ter cuidado com isso. Muito cuidado. Para que a nossa fé não seja incompleta. Porque muitos, até chegarmos à vida de Cristo Jesus, muitos apostatarão e muitos farão sinais e maravilhas, coisas que chamam a atenção, mas que quando chegarem a Jesus, vão dizer: Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome, ou seja, falamos da tua palavra? Porventura nós não fizemos isso? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Mas a gente não falava? Mas era algo incompleto. Incompleto. Então, Cristo completa a nossa fé pelo Espírito Santo, primeiro, revelando a nossa incompletude religiosa. Segundo, instruindo-nos com o Evangelho pleno, com todas as informações necessárias sobre a revelação. É isso que Paulo faz. Paulo chega, fala com esses discípulos, os discípulos revelam a ele que eles estavam incompletos, porque não haviam recebido o quê? O poder do Espírito Santo. Então o que Paulo faz? Fala sobre a diferença que eles precisavam saber. Semelhante ao que Áquila e Priscila fizeram com quem? Com quem? Com Apolo. Com Apolo. Apolo só conhecia o batismo de João. Áquila e Priscila, espera aí. Nós vamos lhe dizer algo que para você é novidade. Algo poderoso. O Espírito Santo já veio. Paulo, então, volte os seus olhos, por favor, novamente para o texto, Atos 19, versículo 4. Paulo, então, diz o seguinte: João realizou o quê? Batismo de arrependimento. Neste batismo, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha o quê? Depois dele. A saber, em Jesus. Primeiro, nós vemos aí uma diferença. O batismo de João, do batismo que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe uma diferença. Embora alguns
comentaristas, acredito que até Calvino, costumam considerar este batismo de João transformado no batismo em nome do Senhor, mas Abraham Kuyper, por exemplo, alguns estudiosos presbiterianos, teólogos presbiterianos, deixam muito bem claro que são duas coisas diferentes. Vamos lá, preste atenção. O batismo de João, o texto está dizendo que era um batismo de quê? De quê? De arrependimento. Este batismo de arrependimento era um batismo, por assim dizer, da antiga dispensação. Vamos lá. João Batista, segundo o texto de Mateus capítulo 3, é aquele que Isaías chamava de voz que clama no deserto. Então, qual era a função de João Batista, primo de Jesus? Clamar no deserto. E ele vai clamar fazendo o quê? Preparando o caminho do Senhor. Para vocês não ficarem calados e não dormirem, vamos abrir de novo. Mateus, capítulo 3. Mateus 3, versículo 3, diz o quê? Vamos ler? Mateus 3, 3. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Faça o quê? Então, a função de João Batista era preparar o caminho do Senhor, a saber, Jesus Cristo. Este era o papel de João Batista. Então, o batismo de João, um batismo de arrependimento, era um batismo que trazia confissão de pecados, mas era um batismo que servia para quê? Para falar de outro batismo. O batismo instituído por Cristo Jesus, que está lá no final do Evangelho de Mateus. Quando ele diz, ide por todo mundo. Vamos ler? Deixa marcado aí o 3, tá bom? Deixa marcado o 3. Vai lá no 28. Versículo 19. Versículo 19. Vamos ler? Acharam? Ide, portanto, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o que ele está dizendo? Que o batismo instituído por Cristo tem que ser feito no nome do mais adiante, no texto que nós lemos de Atos 19, esta fórmula Pai, Filho e Espírito Santo, ela fica resumida. Batismo em nome do Senhor, em nome de Jesus. É um resumo. Mas veja bem, são dois batismos diferentes. João era alguém que Isaías falava que iria preparar o caminho do Senhor. Antiga dispensação. Antiga aliança. Preste atenção. Depois João Batista disse, volte para o capítulo 3, por favor, que viria alguém após ele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E este alguém é Cristo Jesus. Então João Batista batizava
para anunciar a Cristo. O batismo dele servia para isso, anunciar Cristo Jesus, que um dia viria alguém que batizaria diferente dele. Tranquilo? Que batizaria diferente dele. Não seria um batismo só com água. Não seria um batismo apenas para arrependimento. Seria um batismo a mais. Um batismo que seria feito com o Espírito Santo. Então Paulo explica isso claramente a esses discípulos. Olha, vocês chegaram até aqui, ó. Vocês ainda estão na antiga aliança. Vocês ainda estão na antiga dispensação da igreja. João Batista fica ali na antiga dispensação. Cristo Jesus é que é o símbolo. Cristo Jesus é que inaugura a nova aliança, a nova dispensação da igreja. E inaugura isso também com o novo batismo. É este batismo da nova dispensação, a saber, o batismo instituído por Jesus Cristo, que é sinal e selo da aliança, que representa a entrada do indivíduo no corpo da igreja. É este batismo. Então, estes discípulos, eles não haviam chegado à plenitude do evangelho. É como se eles ainda estivessem aguardando a vinda do Espírito Santo de Deus. E Paulo explica claramente, agora preste atenção, escute. A única coisa que Paulo fala para esses discípulos é isso. Versículo 4. João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em... Ele só disse isso. Somente isso. João não estava evangelizando esses discípulos. Esse é mais um fato que... Esse é mais uma questão que nos mostra que esses discípulos criam em Jesus. Paulo não estava evangelizando esses discípulos. Paulo estava apenas esclarecendo a plenitude do evangelho. Olha, vocês chegaram até aqui. Mas eu quero dizer a vocês que este batismo de João, ele é substituído pela vinda do Espírito Santo. E esse Espírito Santo já veio. E esse Espírito Santo já está no meio da igreja. E este Espírito Santo já desceu sobre algumas pessoas. É isso que Paulo demonstra em suas palavras a esses discípulos. É como se Paulo dissesse, olha, João, vocês conhecem João Batista, não conhecem? Conhece. Pois João apontava apenas, ele só apontava. Jesus é diferente, Jesus cumpre tudo aquilo que João estava apontando. Então o que vocês precisam é serem batizados no nome do Senhor Jesus. E é isso que ele faz, versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, o quê? O que Paulo acabou de dizer, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Paulo, então, prossegue com a completude do evangelho na vida destes homens, passando da antiga dispensação para a nova dispensação. Esses judeus, eles eram judeus, e vem sobre eles então o Espírito Santo de Deus. Sabe o que é que nos chama a atenção nesse ponto? É que as pessoas muitas vezes são apegadas a ritos, a liturgias. Eu não estou falando de liturgia do culto. Só que ritos não salvam. Lá fora as pessoas dizem isso. Faça isso, faça aquilo, para você ser salvo.
Mas a Bíblia não diz isso. O que salva é arrependimento, é regeneração e a capacitação que vem do Espírito Santo de Deus, que nos capacita completamente a sermos, de fato, testemunhas de Cristo Jesus. Então, Cristo completa a nossa fé pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo. Primeiro, revelando a nossa incompletude, aquilo que nós temos de incompleto. Segundo, instruindo-nos com o Evangelho pleno, completando aquilo que faltava. E em terceiro lugar, selando-nos para o testemunho pelo Espírito. E é isso que nós vemos nos versículos seguintes. Volte os seus olhos para o versículo 6, por favor. Após serem batizados em nome do Senhor Jesus, o versículo 6 nos diz: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo então impõe as mãos sobre estes discípulos e o Espírito Santo vem sobre eles. Agora escute, preste atenção. A ênfase aqui não é a profecia nem o falar em línguas. A ênfase desse texto é a confirmação de que o mesmo Espírito que veio em Pentecostes agora veio sobre este grupo de cerca de 12 homens, judeus, efésios, e agora coloca estes 12 no corpo da igreja. Coloca eles no povo da aliança. Capacita-os para que eles sejam verdadeiras testemunhas. Testemunhas de Cristo Jesus. E lembre-se, eu disse que a terceira forma de Cristo agir em nossa vida é selando-nos para o testemunho pelo Espírito. A vinda do Espírito Santo de Deus sobre o povo de Deus é um selo, é uma garantia. De que, pastor? De que todas as benesses que Cristo conquistou na cruz, inclusive a salvação e a vida eterna, elas estão garantidas a todos aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. Interessante que Atos, Lucas, na verdade, que é quem escreve Atos, ele traz marcos da inclusão de pessoas no povo de Deus, na família da aliança, por assim dizer. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, nós vemos o Pentecostes vir sobre aqueles judeus, e aí judeus são adicionados à família da aliança. Quando nós chegamos no capítulo 8, nós vemos Pedro pregando em Samaria, e quando está pregando para aqueles samaritanos, eles também recebem o Espírito Santo de Deus, e aqueles samaritanos são adicionados à família da aliança também. Adentram a família da aliança. Quando chegamos no capítulo 10, na casa de Cornélio, que eu já expus esse texto aqui, Pedro está ali, e quando começa a falar para Cornélio e aqueles que estavam ali na casa deles, eles recebem o Espírito Santo de Deus. Então, gentios também são adicionados à família da aliança, ao povo de Deus. E agora, esses judeus efésios, desconhecedores de Pentecostes, também são adicionados à família da aliança. São marcos no livro de Atos que mostra
que Deus, em primeiro lugar, não faz acepção de pessoas. Salva judeus, salva gentios, salva gregos, salva samaritanos. Semelhante às palavras de Jesus Cristo quando disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, judeus, como na Judéia, região de judeus, como em Samaria, samaritanos, e até aos confins da terra, gentios de modo geral. A palavra de Deus está se cumprindo pela ação do próprio Espírito Santo de Deus. E está se cumprindo de maneira que aqueles que recebem o Espírito, eles são selados para serem verdadeiras testemunhas de Cristo Jesus. Quando nós voltamos à lâmpada, meus amados irmãos, a lâmpada que eu disse lá no começo, ela tinha tudo, estava intacta e conectada ao soquete. O que ela não tinha era energia. E ela só pôde cumprir o seu propósito plenamente quando a energia de fato chegou. Esses discípulos, cerca de 12, eles estavam ali numa forma de religiosidade, mas faltava a eles a plenitude do Evangelho, que veio a partir das palavras de Paulo, ao explicar que o batismo de João apenas apontava para um outro batismo, o batismo instituído por Jesus Cristo, para todos aqueles que serão feitos suas testemunhas. Ou seja, o alvo de Lucas, o autor do livro de Atos, o alvo de Lucas não é exaltar as experiências pessoais. O alvo de Lucas não é exaltar essas coisas extraordinárias que aconteceram no livro de Atos. O alvo de Lucas, no texto de hoje, é exclusivamente nos mostrar a exaltação de Cristo Jesus, porque Ele é cumpridor daquilo que João Batista anunciou. Ele é quem doa o Espírito Santo para todos aqueles que creem. Ele é quem é o centro do batismo, não é João Batista. Ele é que é o centro do batismo cristão. Ele é quem faz a sua igreja receber poder que vem do alto, através do seu Espírito Santo. Quais as implicações desse texto para nós, meus amados irmãos? Primeiro lugar, aprenda a discernir ensinos incompletos e distorcidos. Aqueles discípulos de Éfeso, eles tinham alguma forma de fé. Eles haviam crido no Evangelho. Mas não era um Evangelho completo, não era um Evangelho pleno. Porque a informação que eles receberam era que o batismo chegava até João. Eles ainda estavam esperando o Espírito Santo, que já tinha vindo. E Paulo, pela ação do Espírito Santo de Deus, não rejeita esses discípulos. Pelo contrário, rapidamente decide corrigir um ensino que estava incompleto. Nós precisamos ter capacidade para discernir tantos ensinos que por aí existem e que são incompletos ou até mesmo distorcidos. Mensagens centradas apenas na prosperidade, práticas sem nenhuma base bíblica, ou até mesmo tradições religiosas que falam de Jesus, mas jamais anunciam a cruz e a ressurreição como centro da sua mensagem. Todos falam de Jesus,
Todos falam de Jesus. Mas nem todos possuem o ensino correto. E nós precisamos aprender a discernir ensinos incompletos ou distorcidos. Você precisa rogar a Deus para lhe dar esse discernimento. E você precisa também avaliar tudo que você vê à luz da Escritura Sagrada. Você tem que ser como os crentes de Bereia, avaliando tudo. Tudo, para saber se estava de acordo com a palavra de Deus. Então você precisa olhar para um certo ensino que você ouviu, seja numa música, seja em um sermão, e olhando para isso, você avaliar esse ensino, exalta a Cristo e se alinha à palavra de Deus. Essa música, este sermão, ele aponta para Cristo ou ele aponta para o homem? Você precisa ter esse discernimento para que você possa identificar ensinos que estão defasados. Até mesmo nesses vídeos que as pessoas gostam de colocar em WhatsApp e Instagram e nas redes sociais de modo geral. Vídeos que parecem bons, mas os vídeos só falam para você ter garra, ter força. Vá lá, você vai vencer, você vai conseguir, é mais um novo dia, isso e aquilo outro. Sabe quem é que fala isso? O judeu. O judeu, se você chegar na sinagoga, a pregação dele, a homilia dele, é para dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que seguir a lei, você tem que obedecer, você isso, aquilo, outro, não tem Cristo. E nós precisamos discernir esses ensinos para rejeitá-los. Para rejeitá-los. E, se necessário, corrigi-los. Mas você só faz isso à luz da Escritura, da Palavra de Deus. Você tem que ter pelo menos aquele entendimento dado pelo Espírito Santo para dizer, rapaz, esse negócio aqui está meio distorcido. Eu não sei dizer muito bem o que é, mas eu sei que está um pouco distorcido. Para você não ir recepcionando tudo que não presta, meu irmão. Porque isso pode lhe prejudicar, vai lhe prejudicar, se você não tiver esse discernimento. Segunda implicação para nós. Busque a plenitude do Espírito Santo continuamente. Continuamente. A fé destes discípulos, Efésios, só foi completa quando receberam o Espírito Santo de Deus. E isso não foi apenas um detalhe. O autor de Atos, Lucas, mostra que sem o Espírito não há cristianismo pleno. Então, não permaneça na incompletude. Jamais, jamais, jamais pense em seu coração que você já chegou no final desta caminhada. Jamais pense isso. Ah, pastor, eu já tenho muitos anos de crente. Ah, pastor, eu já vi muita coisa. Eu já sou vacinado, pastor. Ah, pastor, essas coisas aí eu já sei de cor, já fui, já voltei. Pois cuidado, muito cuidado. Porque o primeiro que se orgulhou também foi o primeiro que caiu. O diabo, Satanás, o cão do inferno. Foi o primeiro. Não pense, meu amado irmão, não pense que você já chegou ao fim. Não pense nisso. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única. Não é uma experiência isolada, mas é uma necessidade diária.
E você precisa buscar esta plenitude no Espírito Santo de Deus. Então, todos os dias, dia após dia, você precisa estar mais distante do pecado e mais próximo de Deus. Você não pode se acostumar com o pecado. Você não pode se acostumar com o pecado. Porque se você fizer isso, você vai ser tragado, engolido. Você vai descer no buraco. Todos os dias você tem que se incomodar com o pecado e se afastar, aniquilar pecado, um após outro. Um após outro. Para você de fato buscar a plenitude do Espírito de Deus. A completude disso tudo. Por isso, ore. Ore ao Senhor para que te conduza nisso. E a terceira implicação ligada a esta segunda é que a nossa fé, ela é progressiva. Você precisa entender isso. A nossa fé, ela é progressiva. Esses discípulos não tinham avançado até Cristo. Eles pararam ali no batismo de João. Eles não tinham avançado até a revelação que João apontava. Cristo Jesus e o Espírito Santo dele. Eles não tinham seguido adiante ainda, porque não tinham esse conhecimento, muito provavelmente. E sabe o que acontece? Muitas pessoas param em algumas etapas. Muitas pessoas. Pessoas que gostam de vir à igreja, mas pararam. Elas são movimentadas pela emoção. Então elas vão, elas gostam, elas curtem, elas se emocionam, mas elas param ali. Elas estagnam ali. E não seguem adiante. Não estão andando continuamente em direção a Cristo, como Paulo fala aos Filipenses no capítulo 3. Não estão caminhando em direção a Cristo todos os dias. Amadurecimento cristão, meu amado irmão, exige um discipulado contínuo, onde todos os dias você aprende o que é certo, você desaprende aquilo que é errado, você é corrigido por aquilo que é errado, você cresce na sua fé. Olha só que coisa maravilhosa, você está de uma forma hoje, passando por uma dificuldade, passando por uma luta, mas você deixa que o Espírito de Deus trabalhe em seu coração, através da leitura da Escritura, através da oração, através da busca do Senhor, e aos poucos você progride de maneira que depois, há alguns anos adiante, você olha para trás e diz, veja só, eu não sou mais como eu era daquela forma, como eu era antes. Eu não me debilito mais com as situações que eu vivi. Porque a sua fé e a sua caminhada cristã, ela é progressiva. Ela é progressiva. Dia após dia, mais próximo de Cristo Jesus. Dia após dia, com uma fé mais firme em Cristo Jesus. E dia após dia, olhando para a segunda implicação que eu acabei de dizer, dia após dia, sendo mais cheio e mais pleno do Espírito Santo de Deus. Cristo Jesus, Ele completa a nossa fé pelo Espírito Santo, olhando para a ilustração que eu fiz, para que nós sejamos luz plenamente, como Ele quer que nós sejamos de fato. O Senhor continue a nos edificar pela sua santa e bendita palavra. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé
e cantar o hino, aqueles que puderem, hino de número 400, oração por proteção. Hino de número 400. Certos de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças, nós rendemos pela tua redenção e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, Ele em cada coração. Deus eterno, Ele em cada coração. Agora todos juntos vamos recitar a pergunta de número 83 do breve catecismo de Westminster. Leiamos, irmãos. São igualmente odiosas todas as transgressões da lei? Resposta: alguns pecados em si mesmos e em razão de circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Convido agora o pastor Arno para fazer a oração final e a bênção. Senhor nosso Deus, bendito és tu, Senhor, para sempre, de eternidade a eternidade, só o Senhor é Deus. A tua maravilhosa graça está sempre em nosso meio, e o Senhor muitas vezes nos suporta. O Senhor, pela sua infinita graça, nos sustenta, e por isso, Senhor, nós reconhecemos a tão grande necessidade que nós temos do Senhor e do seu Espírito sobre nós. Nós não poderíamos viver, Pai, sem o teu precioso Espírito, sem o mover deste Espírito em nossas vidas, sem a transformação e a plenitude que Ele mesmo nos dá. E através, Senhor, da Tua palavra bendita, é que nós somos hoje exortados a enxergarmos isso. A compreendermos, Senhor, que nós jamais estaremos estagnados. Pelo contrário, o Senhor nos convoca para sermos luz. O Senhor nos convoca para sermos plenamente luz. E por isso, dia após dia, precisamos te buscar cada vez mais. Te rogamos que o teu Espírito assim haja em nossos corações, para que não nos acostumemos com a medida em que estamos no que concerne a nossa espiritualidade.
Aviva a tua obra, ó Senhor, Deus nosso. E assim, Senhor, nos conduz, como teu povo que se chama pelo teu nome, a orarmos, a te buscarmos continuamente e a querermos cada vez mais servirmos mais e melhor ao Senhor nosso Deus, fielmente, com lealdade ao Senhor, em tudo que nos pertence e em tudo que nós somos. Nós entregamos em tuas mãos, confiados no Senhor, nossa porção, nossa única herança. Te pedimos que o Senhor assim nos transforme dia após dia e que possamos, Senhor, em nossos afazeres, em nossas atividades, jamais nos esquecermos de honrarmos a Deus, de sermos honestos, de sermos luz e sal no meio de um mundo tão difícil e tão cheio de problemas, decaído por conta do pecado. Nos guarde, Senhor, nesta semana, nós te imploramos, nos livrando de todo o mal, Senhor, das tentações que nos cercam. Tua palavra nos diz que o Senhor nos envia o escape necessário para nos livrarmos destas tentações, mas também fortalece o nosso coração para suportarmos as provações que são enviadas pelo Senhor, para que assim, suportando, sejamos aprovados. Senhor, fortalece o teu povo como tuas testemunhas para falarem do teu amor e do teu evangelho a todos aqueles que vos cercam, demonstrando a este mundo que o Senhor tem paz, plena paz, para oferecer a todos aqueles que quiserem e que se aproximarem do Senhor, nosso Rei bendito. Guarda, Senhor, as nossas famílias, os nossos filhos. Pai, conduzindo-nos como família da aliança, como povo eleito teu, que busca cada vez mais honrar um ao outro, suportar uns aos outros, amar uns aos outros e espelhar a Cristo Jesus nas nossas relações interpessoais. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, nós necessitamos de Ti. Te rogamos pelos nossos irmãos enfermos e em tratamento. Tem misericórdia deles, Senhor. São tantas enfermidades, Pai, neste mundo, das quais muitos padecem, no mundo tão decaído por conta do pecado. E nós te rogamos, alivia, Senhor, as dores dos nossos irmãos enfermos. E conduz o tratamento daqueles que estão em tratamento, como também abre as portas para aqueles que necessitam de um procedimento. Ajuda-nos, Senhor, para que não padeçamos nas mãos de um sistema de saúde que muitas vezes é debilitado, Senhor. Lembra-te, Senhor, lembra-te que a nossa confiança está apenas em Ti. Console, Senhor, os corações de todos aqueles nossos irmãos que estão necessitados de consolo. Pai, que Teu Espírito Santo venha sobre todos eles e que eles sejam plenamente consolados pela Tua palavra, por ouvir a Tua palavra, por ler a Tua palavra,
ou por se dirigirem em oração ao Senhor. E assim, Senhor, cuida do teu povo bendito. Povo este que agora se despede em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno, bendito e bom Pai, e que as santas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo este povo que está aqui, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Podem sentar, meus irmãos. Deus seja louvado por estarmos juntos mais uma vez. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Não existe outro propósito na vida daqueles que são filhos de Deus a não ser glorificar a Deus. Esse é o nosso propósito. Meus amados irmãos, as nossas atividades semanais. Quarta-feira, nosso momento de estudo bíblico, livro de Esther, nós estamos estudando, graças a Deus, muito precioso, muito bom para todos nós provarmos da providência de Deus a partir da exposição desse livro. Tem sido bálsamo para as nossas vidas. E orarmos uns pelos outros também. Eu quero lembrar os irmãos que se esforcem para estarem aqui. Eu já fiz quartas-feiras aqui, só minha família e as dos seminaristas. E eu espero que isso mude, porque isso não é benefício apenas para mim. Eu não tenho honra alguma em que os irmãos venham, de forma alguma. Pelo contrário, é benefício para todos aqueles que participam. Mas você precisa valorizar as coisas da casa de Deus, as coisas do Senhor. Nós precisamos valorizar as coisas do Senhor. Precisamos fazer isso. Domingo, nossa escola dominical, às 9 horas da manhã, aqui na sala dos adultos, a classe a lição, sobre o livro de Juízes, né? Livro de Juízes. E à noite o nosso culto solene às 18h30, ok? Sábado nós teremos o nosso encontro de homens. A arte não está aqui porque nós vamos definir ainda onde nós faremos, mas eu vou postar no nosso grupo dos homens. Sábado, dia 13, nós teremos o nosso encontro dos homens. Se as mulheres quiserem fazer, que elas assim se manifestem para poder escolhermos um lugar que possa dar para todos participarem, ok? E a gente vê o que a gente pode ter de lanche, de alguma coisa desse tipo, tá bom? Lembrando do nosso acampamento, você fazer sua inscrição, não se esquecer. Lembre-se que a inscrição não está necessariamente atrelada ao pagamento da inscrição. Como o diácono Vitor muito bem esclareceu hoje pela manhã, você precisa pelo menos confirmar que você vai. As questões de pagamento você vai definir como que você vai pagar, desde que você pague até o o início do mês de fevereiro, para a gente poder custear todas as despesas. Mas se você quer pagar em poucas vezes, em menos vezes, você vai combinar isso aí, você vai gerir essa parte. Mas você precisa confirmar o seu nome com o diácono Vitor, ok? Para nós sabermos a confirmação daqueles que irão, tá bom?
nos dias 14 a 17 de fevereiro. Ok? Mais algum aviso? Não tem, né? Então, com oração silenciosa, que Deus em Cristo nos abençoe. Estamos despedidos ao nosso momento de comunhão.